Fala pessoal, nós somos o Geek com Q e hoje a segunda parte do especial de Wolverine, agora sobre quadrinhos. Aqui na Iron Studios. Bom pessoal, então complementando a parte do Wolverine, depois da linda estátua que a gente viu aqui dele até saindo, voltando na verdade da Arma X, eu tive a missão de escolher qual seria o quadrinho do Wolverine que a gente ia falar hoje. E não sei se dá pra ver na mesa ou não, mas a gente tem três opções aqui, que não dá pra vocês verem quais são, mas eu vou falar na ordem do que eu fui pesquisando e do que eu fui validando ou não. E por que eu escolhi uma? Rafa, sempre com seus processos de escolha complexos, né, Guto? Com certeza. A primeira escolha aqui, eu tô falando sobre a Arma X, e eu li ela, um porque eu não tinha lido e outro porque a gente veio aqui ver a estátua da Arma X. Falar muito rapidamente sobre ela é uma história escrita e desenhada pelo Barry Windsor, só que, por que eu não escolhi ela? Por quê? Porque ela não é uma história do Wolverine. E aí ela é uma história sobre os cientistas que criaram o projeto do Arma X e desenvolveram, que criaram o Wolverine, né? Perfeito. É muito boa, mas ela é muito diferente de você ler do que qualquer uma outra. Ela tem muitos capítulos curtos. Diferente de uma história de 23, 24 páginas, cada capítulo aqui tem tipo 10 páginas. Então você lê muito rápido, capítulo a capítulo. Só que o que acaba acontecendo nela? O Wolverine, ele é o segundo plano. Ele é como se fosse o problema da história. É como se você estivesse assistindo o filme do Alien e o Wolverine fosse o Alien. O foco aqui é no projeto. O foco é o desenvolvimento do projeto e o clima de suspense quando o Wolverine escapa ali dentro e ninguém sabe o que vai acontecer com ninguém. E é muito sanguinário. É bem legal de ler, só que você tem que ler ela pensando que está lendo um quadrinho de suspense. E ele conta a história praticamente sob o ponto de vista dos cientistas que ali estão. E não do Wolverine em si. E não do Wolverine em si. Então por isso ela não foi escolhida, mas é uma ótima opção E vamos de deixar ela leitura. aqui para todo mundo olhar. Isso. Perfeito. A segunda opção foi, cara, eu precisava ler o velho Logan. Porque eu já li o Eu Wolverine, que não tá aqui nas opções do Frank Miller. Eu li porrada de história dos X-Men, várias sagas do Chris Claremont, até porque uma das primeiras edições que eu comprei também era lá do Chris Claremont. E mesmo assim eu optei por não pegar essas outras fases do Wolverine e falei, vamos uma coisa mais recente, uma coisa atual, o que originou o filme Logan. Então a segunda opção lida foi Wolverine, o velho Logan, né? Ela daria um baita de um filme, porém o filme do Logan é superior a essa história. E aí eu tô sendo polêmico. O filme é superior ao quadrinho. O filme é superior ao quadrinho. E por isso eu não escolhi ele. Para contar bem rapidamente o conceito dessa história. Ela passa no mesmo tipo de futuro que passa o filme do Logan. Todos os heróis morreram, da mesma forma que também morreram os X-Men. Ou seja, já mandou aquele spoiler pra não, quem isso é primeiros 5 minutos de história. Entendi. Então assim, não é muito parecido a ambientação. A única diferença é que a Fox não tem os caras da Marvel, então ela teve que fazer só com mutantes. E aqui é com praticamente todos os heróis. Só que um dos heróis antigos que sobreviveu vai procurar o Wolverine para fazer uma missão. E é o Gavião Arqueiro, que está cego. Então ele precisa do Wolverine para dirigir o carro dele e fazer ele levar uma carga da costa oeste, onde ele fica, até a costa leste. Né? E aí é um filme road trip da mesma forma que é o Logan, só que as variáveis e as coisas que acontecem no meio, que eu não vou contar para ficar dando spoiler, embora muito legais, são muito difíceis de ser adaptada, porque pede uma descrença muito grande. Perfeito. E o filme é muito mais realista, eu acho que por isso o filme fica superior ao quadrinho, e o filme é muito mais emotivo do que o quadrinho. Tá. Mas também, uma baita história pra ler. Adoro o Mark Miller, o cara que fez Guerra Civil, o cara que fez o Caído entre os Mortos que a gente sorteou. E ele escreve muito bem. Você fica preso de um minuto ao outro. Eu li ela, comecei a ler, não deu 3 horas, eu terminei de tão gostoso que é a leitura. Não quis parar nos capítulos. Segura aí, Guto. Então essas foram as escolhas negadas por você. Isso, que são boas histórias, tá? Mas que não é a melhor do Wolverine, na minha opinião. Perfeito. E na minha opinião, a melhor história do Wolverine é a origem. Opa. Né? Por que eu trouxe a origem? A origem eu tinha lido quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Ela lançou em 2002 no Brasil, 2001 nos Estados Unidos, 2002 no Brasil. Eu comprei o compilado, eu não li de cara, mas li um pouquinho depois.
E aí eu tive uma surpresa na época que foi, cara, como o Wolverine é foda. E dali pra frente eu passei a olhar o Wolverine com outro olho. Porque o personagem, ele é muito legal, se você entende, né? Embora ninguém entendia o passado dele, porque não existia o passado dele mesmo, né? Foi escrita exatamente de, pessoal, precisamos de um passado pro Wolverine. Alguém vem aqui dar um jeito nessa... De arrumar essa bagunça. Exato. E por que essa história, ela é muito boa? Porque esse é aquele tipo de história que você pode chegar para um amigo seu ou para qualquer pessoa da sua família e falar, olha, você quer conhecer quadrinho? Você quer ver que quadrinho não é só historinha de herói? Tem um quê? Tem drama por detrás? Leia Wolverine Origem. Porque ela é uma história que ela é narrada do ponto de vista de uma personagem que não é heroína, que é uma garota, que é a Rose, e é tratada dentro do diário dela, então é a escritura do diário dela, inclusive que tipo, ela tá guardando todas as informações de tudo que aconteceu, até para documentar. E não pega muito sobre heroísmo, porque não é uma história de luta, é muito mais um drama. É um drama familiar, onde a Rose ela chega na família do Wolverine, né? E aí ela percebe que tem alguma coisa estranha aí no que tá rolando, né? E aí no que tem alguma coisa estranha, ela vai lá e encontra a mãe um dia no quarto, e a mãe tem 3 rasgos com a garra. Ela, nossa, né? Tipo, putz, coisa estranha, né? Aconteceu. O pai tenta esconder de todas as formas, tipo, os problemas da família, tenta ser aquele cara bonzinho, tentar apaziguar. Tem o cara que é o jardineiro, é extremamente ignorante, e é o cara que chama Logan. Inclusive, ele é igual o Wolverine. Né? E aí você já começa a falar, pô, tem alguma coisa estranha nessa família aqui. Entorno aqui. Isso. Esse núcleo familiar. E aí é muito... Os primeiros 2 capítulos são muito ela estabelecendo a relação com todos os personagens, você conhecendo cada um deles com profundidade, para que depois comecem a vir os problemas. E aí você consiga ver que, putz, não, peraí, o menino tem um problema. Ele solta a garrinha ali. Né? E dali você tem 2 marcos na história que é difícil eu contar sem muito spoiler, porque tem vários plot twists ao longo da história, então eu vou tentar não dar nenhum spoiler para ficar legal de ler. Mas ela tem 2 grandes partes, uma parte que vai do capítulo 1 até o 3 e outra que vai do 4 até o 6, porque elas se passam em locais diferentes, em tempos diferentes. Então as primeiras 3 partes são mais durante a infância mesmo, e aí as outras 3 partes são mais durante o final da adolescência, início da vida adulta. Né? E aí a primeira se passa na casa da família e a segunda se passa num ambiente muito gelado, aí bem na divisa do Canadá com os Estados Unidos. E o Wolverine da segunda parte, onde ele já muda o nome dele, ele chama Logan nessa segunda parte, já começa a ficar o desenvolvimento pro Wolverine que a gente conhece. Perfeito. É como se a gente estivesse assistindo, dadas as devidas proporções, porque a comparação é bem esdrúxula, o episódio 1 do Star Wars e o episódio 3 do Star Wars. Porque seria tipo ver o Anakin criança e depois certo. A gente tá vendo ele já começando a ficar mais crescido, né? E tentando mudar um pouco do seu... Tem fã de Star Wars aí que vai achar que você cometeu um sacrilégio. Não, acho que vai ter fã do Wolverine que vai achar que eu cometi um sacrilégio aqui, né? Porque é sacanagem que eu tô falando. Então, outras coisas que eu queria falar ela foi escrita pelo Paul Jenkins e desenhada pelo Andy Kubert. O Andy Kubert, ele faz um desenho nessa revista que remete ao passado. Andy Kubert que nós tivemos com ele, né? Tivemos na Comic Con. Na Comic Con de Nova York. Tem fotinha dele, eu colocar a fotinha dele. Gente boníssima, ficou conversando 5 minutos na mesa. Mesmo ele tendo que autografar lá o Cavaleiro das Trevas 3 pra todo mundo, ele autografou o Massacre. Quando viu que era brasileiro, deu mais atenção ainda. É verdade. Foi zoeiro. Tipo, putz, vocês vão ver nas fotos que a gente tá zoando na foto. Ele foi um cara bem de boa. E ele desenha a lápis e pinta com lápis de cor. E a história é muito riscada. Ela não é uma história muito digitalizada ou arte finalizada. Né? Então quando você olha ela... Tem muita vetorização. Isso, ela te remete ao passado. E isso é uma coisa legal, porque você está assistindo um flashback. É um grande flashback com uma história de drama muito densa sobre o desenvolvimento de um personagem que ninguém sabia até então por que ele era ou como ele tinha se tornado daquela forma. E aqui responde muitas questões. Então vou dar alguns easter eggs aqui, que não é spoiler, mas por exemplo, na segunda parte da história, ele recebe um livro tipo, contando a cultura japonesa. E ele, um dos caras, cara que entrega pra ele fala, putz, olha, porque os samurais eram dos caras que tinham, os caras tipo destruíam uma árvore com uma mão, e ele já meio que liga, putz, o Japão deve ser um lugar legal, né? Então tipo, já tem esse tipo de sacada.
tem uma sacada com a criação de um vilão futuro dele, Certo. que todo mundo pensa. Inclusive perguntaram pro Paul Jenkins se um dos vilões da história é o Dente de Sabre, porque não revela que é o Dente de Sabre na história, mas tudo leva a crer que ele é. E a resposta dele foi: se na continuação o cara quiser escrever com o Dente de Sabre, eu vou ficar muito feliz. Entendi. Porque faria sentido pra ele. Legal. Então é legal a forma como é desenvolvido o Wolverine. Bom, de maneira geral, essa é a minha comparação entre as 3 revistas e por que eu estou escolhendo Origem. Recomendo muito a leitura, uma das melhores histórias, inclusive, que a gente já falou aqui no canal. Rafa, até, enfim, falando um pouco sobre a história de Wolverine, uma coisa que eu não sou, enfim, tão ligado com isso, eu acompanhei muito o cinema, né? E eu sempre tive a impressão que o Wolverine é muito superestimado no cinema. No quadrinho ele é assim também? Como que, assim, eu acompanhei um pouco mais os X-Men e confesso que no que eu vi dos X-Men ele não tem tanta aparição ou tanta importância quanto ele tem no cinema. Boa pergunta, Guto. Na minha visão, não é que ele é super valorizado no cinema. Os outros X-Men são desvalorizados. Exato. O problema dos X-Men é que o Bryan Singer foi... Tipo, ele tem um amor e uma paixão pela Tempestade e pelo Wolverine, porque eram os 2 atores mais importantes que ele tinha ali no bolo, que ele cagou pro Ciclope, ele forçou a barra com a Jean Grey, com a Fênix, ele ficou dando atenção demais a outros personagens. E depois a Mística foi a atriz famosa. E aí começaram a dar muito valor pra Mística, então os principais personagens dos X-Men, eles não foram trabalhados direito ainda no cinema. Eu, particularmente, de todas que você falou, a minha maior decepção é o Ciclope. Né? É o Ciclope. O Ciclope é o mais mal aproveitado de todos e muito pouco valorizado, levando essa impressão que você teve e que eu concordo. Exato. Né? É desproporcional, né? Se comparado principalmente ao quadrinho. Acho que, pra falar, tem um momento no cinema só onde o Wolverine é overpower, que é naquela destruição da Fênix, onde todo mundo vira pó e ele volta do pó naquela velocidade. Aquilo é um exagero, não aconteceria no quadrinho, mas anyway, no quadrinho ele é muito foda também. Tanto que ele é um cara pra enfrentar o Hulk de pau a pau. Inclusive, em Wolverine o Velho Logan, existe a luta de Wolverine contra Hulk. Né? Então, retomando as origens. E o próprio Banner falar: eu tava esperando por esse dia pra gente continuar a nossa luta. Então, pessoal, sobre quadrinho era isso que a gente tinha pra contar hoje. Eu queria agradecer, e se vocês ficaram até aqui, quer dizer que vocês gostaram da gente. Claro. Então, por favor, aperta o botão se inscrever, porque ajuda demais a gente. A mesma coisa se apertar o sininho, até porque por mais que a gente lance um vídeo por semana, a gente ainda não tem um dia e horário certo para lançar. Então é bom que a gente poste e vocês já olham na sequência que a gente colocou coisa nova no ar. E fiquem ligados que vem por aí um vídeo sobre Wolverine de games aí pelos próximos dias. Sim, vamos ver o que o Guto escolheu pra gente. Até lá. Pessoal.